Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, estejam conosco. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória seja a Deus, honra seja a Deus e a Jesus Cristo. Iremos ler um texto bíblico onde Jesus faz uma parábola, ou fala uma parábola, para ilustrar a vida de um religioso que não enche a sua vida com as coisas sagradas, comparando essa pessoa como uma casa vazia. Não enche a sua vida com a coisa de Deus, só com regras e punhado de coisa. Lê para mim, Mateus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Amém. Mateus 12, 43 e 46. Bom, Jesus estava falando de Israel e dos líderes religiosos. A gente vai ver que dentro do contexto, tá? Jesus curou, expulsou um demônio, né? O sujeito era mudo e cego, parece. E eles criticaram Jesus, não Jesus vai descer pó. O livro de Esdras registra como Israel abandonou a idolatria, mas não substituiu pelo amor a Deus e a obediência. Vamos ver isso em Esdras. Após o exílio babilônico, Israel abandona a idolatria, volta para Israel, né? Deixa a Babilônia, mas não queria construir o templo, queria construir suas próprias casas, não queria nada com as coisas de Deus. Abandonou a idolatria, mas manteve a sua casa, a sua vida longe de Deus. Manteve a casa vazia. A casa vazia aqui é a pessoa vazia de Deus. A gente vai ver detalhes da pregação. Porque a casa não pode ficar vazia. Porque a nossa vida não pode ficar vazia. Afinal, responderemos. Então, o nosso tema é o problema da casa vazia. Casa vazia é um grande problema, e Jesus vai dizer isso. Lê o versículo 43 para mim. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Amém. Quando uma pessoa se aproxima de Deus através do seu Filho Jesus, o mal é expulso. O diabo é expulso, há paz e harmonia. Então, ele sai da vida da pessoa. A restauração da família, libertação dos vícios, perdão, a vida financeira melhora, a saúde melhora, tudo melhora. Por quê? A casa se encheu de Deus, o diabo foi embora. Então Tiago 4 vai dizer o seguinte, lê para mim. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, 7 e 8. Amém. Vocês que têm a mente dividida, não sabe, né? Não sabe se é cristão ou se está no mundo, você não sabe o que é, né? Purifique as mãos. Então, quer dizer, submeta a Deus, seja submissa às coisas de Deus. Leia a Bíblia e ore. Resista ao diabo e ele fugirá de nós. Então, ele não vai ficar na nossa casa. Haverá paz. Aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês.
Então toda vez que nós resistimos ao diabo, expulsamos ele, e nós aproximamos de Deus, Deus entra na nossa vida. E a gente não pode ser de mente dividida. Mas quando o diabo é expulso, Jesus usa a metáfora de que ele anda em lugares áridos. O que é lugares áridos? Sem água, lugar ruim. Lugares ruins para ele, lugares fora das pessoas. E procura descanso, procura corpos para possuir novamente, procura recuperar o que perdeu. Então ele está no lugar ruim, o diabo. Ele saiu da pessoa, o mal saiu, ele vai procurar. Ele está no lugar ruim, ele quer alguma pessoa para ele provocar o mal, é a função dele. Então ele vai andar por lugares áridos, lugares ruins, que não são pessoas. Lê 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Então ele sai, mas ele não está satisfeito. Ele precisa encontrar corpos para destruir, pessoas para destruir. Então ele anda em derredor de nós como um leão com fome, procurando a quem possa tragar. Eu era menino, escutava isso, ficava com medo, né, imaginando que o diabo fosse um leão em volta da gente. E na verdade é isso mesmo. E no versículo 44, Jesus diz assim: voltarei para a casa de onde saiu. O diabo diz: chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. É interessante isso. O diabo sai, não acha corpo nenhum, fala: eu preciso arrumar um lugar, vou lá voltar lá para a casa que eu saí, vou ver que jeito que está. Ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Ótimo. O diabo, não achando lugar, volta para a casa, para a pessoa de onde foi expulso, para a casa de onde foi expulso. Então, para a vida, para a casa, e encontra a casa vazia. Quando eu vejo isso aqui, eu lembro de um prédio, lá em São Paulo, é o prédio mesmo, cheio de apartamento. Abandonaram o prédio. Não sei se foi financiamento. E o que aconteceu em pouco tempo? Encheu de gente, caramba. Veio gente de São Paulo inteiro. Lotou os apartamentos tudo. Por que eles fizeram isso? Porque estava vazio. Não fica vazio. Goiânia está cheio de casa abandonada. O lote está cheio de gente dentro dela. Por que eu vou pagar aluguel? Aquela casa está ali abandonada. E assim é. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Então, andai em espírito, não satisfazeis o desejo. Concupiscência é desejo desenfreado da carne, o que a minha carne deseja. Então eu tenho que andar em espírito todo o tempo, para que a minha casa esteja ocupada de Deus, porque senão o desejo da carne ele vai dominar. É natural. Então minha casa não pode estar vazia. Um rapaz, segundo ele disse que, né, frequentou a igreja e tal, e eu olhando assim um dia, tinha uma mulher muito bonita dando um molo danado para ele. E eu olhei aquilo e falei: ó, se a casa dele estiver vazia, ele vai satisfazer o desejo da carne dele. Porque isso é muito difícil para o homem falar, não. Mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, procurando as coisas de Deus, ele vai falar não, na maior naturalidade. Então a casa tem que estar cheia de Deus e não vazia. Aí Jesus continua. Então o diabo, né, vai e traz consigo outros 7 espíritos. 7. Piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então só esse versículo tem 3 partes. Então vamos lá por etapa. O espírito imundo sai e volta com 7 espíritos. Por que 7 espíritos? 7 é um número que representa infinito.
perdoar 70 vezes 7. Jesus disse a Pedro, lembra? Quanto devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Está em Mateus 18, 21 e 22. O que Jesus disse? Perdoa sempre. Quando devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7 é o número da perfeição, né? O número completo, onde se completa. Depois Deus fez o mundo em 6 dias, foi o dia que ele completou, descansou, quer dizer, ele terminou sua obra. Então vem 7 demônios. Esse 7 demônios, quer dizer, vem uma quantidade medonha de demônios, de vícios e tudo. Volta com 7 espíritos piores do que eles. O que quer dizer? Há uma hierarquia aqui. Não vamos estudar, né, sobre a hierarquia dos demônios. Seria um outro episódio, mas vamos lá. Vimos aí uma hierarquia de atuação do espírito imundo. Uma hierarquia de ação a gente vê. Um endemoniado era cego e mudo. Mateus 12, 22, logo a gente viu. Então a ação desse demônio era deixar ele o quê? Cego e mudo. Foi expulso e passou a ver e a enxergar. Outro morava nos sepulcros, era violento e andava dia e noite se ferindo. Então era outra ação do demônio. O que ele fazia? Fazia com que ele isolava da sociedade, morava nos túmulos e ficava o dia inteiro se machucando e agredindo as pessoas. Era tão violento que ele arrebentava as correntes, ninguém conseguia amarrar. Então o diabo ele tem atuação diferente. Então talvez venha um pior do que aquele caso. Está lá em Mateus 5, 1 e 5. Assim acontecerá a esta geração, disse Jesus. Olha o que ele diz. Assim acontecerá a esta geração. O que é isso? Está falando do povo dele da época. As pessoas no tempo de Jesus desprezaram Jesus, o presente de Deus à humanidade. Deixaram a sua casa vazia da presença de Deus. Ficava apenas cheio de regras, tradições, vaidade, egoísmo e assim por diante. Tudo que Deus era o menos interessado. Jesus dizia assim: eu sei que não há o amor de Deus em vossos corações. Assim que Jesus falava dele. No tempo de Jesus, Israel era apenas dominado pelos romanos. Ele estava muito insatisfeito. Até achava que Jesus ia libertar ele dos romanos. Era um caso, não era bom. Mas no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. Ficou pior. É o que Jesus falou. Vai ficar pior o estado seu. Vocês estão achando Roma dominar vocês? Essa geração ainda vai ver ainda. O ano 70. Roma destrói Jerusalém. Destrói os muros, destrói o templo. Os judeus foram dispersos pelo mundo todo. O que chamamos de diáspora judaica. Então nessa época 72 foi espalhou judeu para todo mundo inteiro, e Israel ficou à mercê daquele pessoal lá, que mora lá, palestino e aquele pessoal, nações de por perto, ficaram com partes das terras. Mas vamos ver aí, eu nem anotei aqui, mas na história você vai ver que no final de 1800, né, século XIX, os judeus começam a voltar. Em Efésios 5:8 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Bom, o que é encher do Espírito? O que é embriagar com vinho? Bebedice? Eu tenho um medo danado de bebedice, que eu já participei disso. Eu tenho pavor de bebida. Na verdade, eu não ponho nada de álcool na minha boca. Talvez um remédio. Por quê? Só vi miséria e problema onde tem ambiente de álcool. Ore para que Deus não deixe o álcool entrar na sua vida. Se você tem uma chácara, ore para Deus que bêbado não vá para lá. Nem faça da sua casa uma chácara de álcool. Porque é fracasso, é problema. Mas diz, enchei-vos do Espírito. O que é encher do Espírito? Encher de Deus. Buscar das coisas de Deus. Estar em comunhão com Deus. Por quê? Que se você encher a casa com as coisas do mundo, com pornografia, filmes que não tem nada a ver,
ambientes que você passa, vai passear e coisas só erradas e você não está preparado de Deus, a sua casa vai estar vazia de Deus. E o diabo vai entrar lá. E vai entrar e sabe o que vai fazer? A situação vai ser pior do que antes. Toda vez que eu leio essa passagem que a gente fala mais de uma vez, eu lembro de um cantor. Ele tinha problema de álcool e droga. E ele foi para uma instituição, não era nem religiosa, não é cristã, não, nem católica evangélica. Eles tinham um portal assim, eles viviam na rua. Assim. E ele foi para isso, ele largou de beber, largou de mexer com droga. E ele teve uma decepção lá, questão de dinheiro, ele pôs um dinheiro lá, o pessoal desviou e tal. E ele largou. Quando ele voltou consumindo muito mais droga e bebendo muito mais. E o que aconteceu? Ele durante o show dele, ele saiu para o hospital e morreu. Durante o show. Ele não dava entrevista, cancelava as entrevistas dele, ele faltava em show, porque ele estava sempre drogado, ele estava sempre de ressaca. Muitas vezes nós deixamos a igreja por algum motivo. Já fiz isso. E eu pensei, é melhor eu estar na igreja, enchendo de Deus, do que estar no mundo enchendo as coisas do mundo. Na coisa do mundo a gente passa muito perigo de vida. Quando você para pensar, meu Deus, né, a casa de Deus não teria isso. Porque a casa está vazia e o diabo vem mesmo. Não brinque com Deus. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Se você deixou a vida errada e você se esvazia de Deus, volta tudo. O problema muitas vezes de drogado, larga as drogas, ele tem que arrumar uma igreja para frequentar, ele tem que frequentar outro ambiente, ele tem que mudar a sua vida, tem que encher a vida dele. Se ele deixar vazio, volta tudo de novo e volta pior. Conheci um rapaz, ele era alcoólatra, e ele falou assim, eu parei de beber uma época, eu estava bem de saúde, mas eu voltei. Falei, por quê? Porque eu me senti muito só. Meus amigos eram de bar, meus amigos aqui bebiam. Ele tinha que fazer o quê? Encher a vida dele de Deus, frequentar uma igreja, um ambiente diferente. Ele deixou a casa vazia, o álcool voltou. Pouco tempo eu fiquei sabendo que Deus tinha levado. Então, nós deixamos a igreja por alguns motivos e nos esvaziamos de Deus e a miséria vem. Coincidentemente, eu escutei uma conversa hoje, e eu escuto muito essas conversas, e não entro, mas hoje eu não aguentei, eu falei. O sujeito falou assim, o sujeito estava frequentando a igreja e lá tinha umas coisas erradas lá, não sei o que. Eu falei, sim, ele largou, né? Não sei o que. Foi engraçado. Que é um lugar que tem um ambiente mais sujo que a política. Todo mundo fala mal de política, todo mundo fala de política. Mas o sujeito, ele é deputado, outro ano ele quer ser de novo, outro ele quer ser prefeito, ele quer ser presidente de novo. Eles não largam, mas a igreja nós largamos. Você decepciona com o partido, muda de partido, mas você não quer largar o poder. Nós não largamos o emprego, aguentamos desaforo no emprego, aguentamos tudo. Por quê? Você precisa do salário, tem sua família. Mas da igreja nós largamos. Lá pede dinheiro, o sujeito lá fez isso, fez aquilo. Nós largamos das coisas de Deus, deixamos a vida vazia, a miséria vem. Aí você diz, meu Deus, a situação está difícil. Mas é lógico. Eu lembro de um sacerdote falando, ele falou assim, eu não tenho vontade de orar para ninguém. É interessante como ele falou isso. Eu não tenho vontade de orar para ninguém mais que está passando problema com família, ou com droga, ou com alguma coisa. Por quê? É só eles melhorarem, eles abandonam a igreja. Enquanto eles estão ruins, eles são humildes, eles sentam no banco, eles oram, eles participam. Aí, quando as coisas normalizam, a guitarra taca a corda, a igreja não comprou uma guitarra boa, não vou tocar. Mas ele tocava, antes ele tocava uma guitarra ruim. O sermão está muito repetitivo, o sermão está assim. Mas antes ele gostava do sermão, quando ele estava com dificuldade. Ele tinha sede. E é bom quando nós trabalhamos em hospital, em ambiente de cadeia, ambiente que a pessoa sofre, eles
suga a palavra de Deus. Ele sente conforto e fala assim, muito obrigado, você leva uma palavra rapidinho assim. Mas quando nós estamos com a barriguinha cheia, tá tudo bem, festa, viagem, a palavra de Deus é tão chata, nós abandonamos. Não se iluda. O próprio Jesus disse, cuidado, não deixe a sua casa vazia. Pode voltar a miséria, o problema, e vai voltar muito pior. Em Provérbios diz que a pessoa, quando corrigida, não aceita correção, um dia ela é corrigida sem que haja retorno. Está lá em Provérbios. Não lembro o versículo. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Faça o melhor para Deus. Que Ele faça o melhor. Deus deu o seu melhor para nós, que foi Jesus Cristo. Ele não deu o pior. Eu vou dar lá para essa humanidade, vou dar um anjozinho aqui que não faz diferença. Não, Ele pegou o seu Filho único, gerado dele. Falou, é o melhor meu, vou mandar para a humanidade. Nós damos o pior para Deus. Enchemos a nossa casa de tudo. Achando tempo para assistir novela, seriado, futebol, mas viajamos, voltamos, mas Deus nada. Aí depois as coisas, mas lógico. Será que Jesus estava mentindo? Será que ele inventou isso aqui para fazer gracinha? Ele era contador de piada? Não, ele contou que isso é uma realidade dura. Israel sofreu muito. O ano 70 depois de Cristo, vai voltar 1800 anos depois de Israel. E está lá Israel sofrendo até hoje, aquela briga com eles lá. Desobediência a Deus. E Jesus, esta geração, diz assim, vocês vão ver o que é deixar a casa vazia. Eu cheguei para vocês, vocês me negaram, vocês me crucificaram, vocês me abandonaram. Vocês vão ver o estado seu. Você está achando que Roma está oprimindo vocês, cobrando impostos? Vai ficar muito pior. Eu lembro de uma pessoa falar para mim assim, os romanos quando invadiram Israel, eles não mataram, crucificado mais judeu, porque não tinha árvore. Não achava mais árvore para pôr judeu e matar crucificado. É assim que eles quiseram. Deus te ama, quer o bem seu, pelo amor de Deus. Entenda isso, eu não quero o mal seu. Quer me desprezar o sacerdote? Despreza. Quer desprezar o fulano, ele não tem valor nenhum, ótimo, que faça, mas não abandone Jesus Cristo. Não deixe sua casa vazia, deixe sua casa cheia de Deus. Sua casa cheia de Deus. Estava pensando, mudei um pouco de assunto, nem escrevi isso aqui que eu falo. Eu estava pensando uma coisa aqui. As pessoas, Jesus disse assim, não tema as pessoas, que pode matar o corpo, mas não mata a sua alma, o teu sentimento, a tua fé. E eu estava pensando assim, mexendo na cozinha lá e pensei, pai, pode me decepcionar o tanto que for, pode fazer tanta avacalhação, tudo, mas a minha alma ele não mata. O amor que eu tenho por Jesus Cristo, o amor à palavra que eu tenho por Jesus Cristo, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Eu vi esse dia um sacerdote americano, e ele falando uma coisa, ele falou assim, as pessoas podem tirar meu sacerdócio, eu saí de uma igreja e tudo, mas a minha unção ninguém tira. Eu fui ungido, eu sou de Deus. Aonde eu for eu vou estar falando de Deus, eu sou luz, eu sou sal. Vocês podem tirar o magistério, você pode tirar o sacerdócio. Você não é sacerdote aqui, tudo bem, mas a unção ninguém tira. Por quê? A casa está cheia de Deus, de amor de Deus. Se você está decepcionado com a igreja, quer sair da igreja, eu encontro todo dia gente que saiu da igreja. Igreja evangélica, igreja católica, espírita, e tudo quanto é igreja, até budista está abandonando. O Japão mergulhou na idolatria terrível. E o mundo inteiro. Então a casa é vazia. Depois vamos combater a droga, lógico, a casa vazia vai ser droga mesmo, prostituição e violência e daí para lá. Amém? Lê a conclusão para mim.
casa não pode ficar vazia, porque ela ficará de uma maneira ou de outra cheia. Ou ficará cheia de coisas ruins, ou ficará cheia de Deus, da presença de Jesus e do Espírito Santo, onde haverá amor e perdão. Amém. De que está cheio a minha casa? De que está cheio a minha vida? De que ela está cheia? Queria saber. Eu respondo a mim, você responde a você. Amém? Vamos falar essa repetida? Senhor Deus amado. Senhor Deus amado. Faz com que a minha casa, a minha vida, vida esteja cheia de ti. esteja cheia de ti. Esteja cheia de Jesus. Esteja cheia de Jesus. Esteja cheia do Espírito. Esteja cheia do Espírito. Para o mal não me alcançar. Para o mal não me alcançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No livro de Tiago diz o seguinte, ó, lê para mim. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, de 8 a 10. Depois da grande humilhação e sofrimento sofrido pelos judeus durante a Segunda Guerra pelos alemães, Hitler, lembra? Em 1948, Israel voltou a ser novamente uma nação. Depois da dor, a alegria. Assim Deus dará novamente alegria a você depois da sua dor. Peça a Deus, Pai, em nome de Jesus, o que você está precisando. Se humilhe diante de Deus. Sinta-se pequeno. Sinta fome de Deus. O salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sede de Deus. O que você está precisando? Consolo, um milagre. Sua vida financeira não está boa. Família, droga, punhado de coisa. Seu casamento. Deus perdoa. Como ele perdoou Israel pela ingratidão dele. E ele voltou a se tornar. Deus vai perdoar a nossa ingratidão. E dará um novo dia. Dará uma nova esperança, porque Deus é maior. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, querido Pai. Deus, eu te abençoo, te peço, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dos que sofrem. De todos ali que estão no hospital, Senhor, esperando a operação, pós-operatório, esperando a cicatrização. O André, Senhor, que vai operar. Abençoa todo mundo, Jesus. Os que têm problema financeiro, precisa pagar suas contas e não consegue, precisa de um emprego, o que ganha não está dando. O que tem problema com a família, droga, Senhor, desajuste, separação e tudo, Senhor. Abençoa os velhos, as crianças, tem misericórdia deles que são indefesos, Pai. Põe na tua presença, Senhor, cada vida, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um. Faça um milagre em cada vida, Pai. O que a pessoa está precisando, o que ela está pedindo, o que está fazendo ela sofrer, a sua ânsia, o seu coração. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e fique com Jesus. Jesus te abençoe e responda as tuas orações. Amém. Até a próxima.